Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar brinco de princesa. Aqui nós temos o risco, aqui eu tenho uma tábua de Eucatex com cola, esse é um pano de sacaria. Nós vamos começar pelas folhinhas. Estou usando o pincel número 6 aparado, as tintas. Verde maçã, vou começar por essa daqui. Vou colocar o verde maçã aqui, ó, mais pra ponta. E vou completar a folha com o verde musgo. Dá uma misturada de leve, porque eu quero que a ponta fique mais clarinha, o pé um pouco mais escurinho. Com verde pântano, eu vou fazer a sombra aqui embaixo, porque essa folha tá por baixo daquela, então aqui tem que ficar mais escurinho. E, não sei se você reparou, mas no risco eu fiz isso daqui. Onde tem, o lado que tem esses risquinhos, é o lado que você vai colocar, que você vai puxar o verde pântano. Olha, você vai preencher com a tinta, vai sumir o risquinho, daí você olha no risco tem esse lado, então você passa o verde pântano. E depois pro lado de baixo você pode até pôr um pouquinho também, puxando pro outro lado. Lavo o pincel, agora eu vou fazer essa daqui porque ela tem um grau de dificuldade que ela tá por trás. Então, o verde maçã eu vou colocar aqui na pontinha e um pouquinho aqui. Vou completar com o resto verde musgo. E a sombra. Olha, o risquinho está pra lá. Então, vou puxar pra lá. Aqui vou deixar um pouquinho escurinho também. E aqui só um pouquinho. Já quero fazer essa daqui. Olha, essa ficou por cima dessa, porque ela tem a linha inteira. Então, eu vou colocar um pouquinho do verde maçã aqui e um pouco aqui na ponta. E completo, olha, tá vendo? O risquinho tá pra lá. Então, a sombra com o pântano, eu vou puxar pra lá. Mas essas cores de base, com elas você já vai definindo a luz e a sombra. Olha, o pântano vai aqui e depois assim. Esta só temos uma metade. Então, eu vou deixar mais clarinho aqui. Vou deixar mais escurinho aqui pra base. Dou uma leve misturada. E você viu que o risquinho tá aqui. Então, o pântano, ele vai aqui também. Agora, eu fiz as 4 folhas, ainda tá molhado. Eu vou iluminar com um pouquinho do marfim. Vou iluminar primeiro esta aqui. O marfim vai em cima do verde maçã e em cima do musgo. Nunca o marfim, que é a nossa luz, ele vai sobre o pântano, porque o pântano é a nossa sombra. Só um pouquinho, porque ela tá bem escura aqui, bem sombreada. Esta aqui, eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho. Só isso.
Esta aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui. Esta, eu vou colocar um pouquinho aqui. E vou colocar também um pouquinho aqui. Pronto, esse vai ser o estilo da nossa folha. Você viu que elas estão bem independentes. Só aqui que a gente tem uma junção que é o mesmo efeito destas duas aqui. Eu repeti a mesma ideia. Então, eu vou terminar as folhas, daí você me acompanha para ver como que você deve fazer o seu. Sem esquecer que isso aqui é o lugar onde você vai puxar o pântano. O acabamento desta folha eu vou fazer com pincel 0 e com o verde pântano. É só um detalhezinho, você não precisa contornar inteiro. Olha, só um detalhe. E às vezes você pode colocar assim, ó, uma ranhura. Bem delicadinho, fica bonito. Em cima do lado que é mais claro. Tá vendo? Ficou bem delicadinho. Então, agora eu vou terminar as minhas folhas. Vamos conferir as folhas. Eu usei, olha, a parte mais clarinha aqui. Essa ponta por cima dessa bem clarinha. Aqui também, ó, aqui tem essa folha passando por cima daquela aqui também ficou bem clarinho. A regra foi a mesma daquela ali. Então, verde maçã na parte mais clara, preenchi o resto com musgo, puxei o pântano, pouquinho do pântano aqui, e depois iluminei com o marfim. Então, você pode seguir essa parte aí, e nós vamos fazer agora o botãozinho. Eu coloquei uma flor bem aberta, uma semi-aberta, o botãozinho assim fechadinho e botõezinhos pequenos, totalmente fechados ainda. Então, aqui essa parte, você viu que tem um cilindro aqui e mais uma bolinha. Eu tô preenchendo com o marfim, com o pincelzinho aparado número 2. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde maçã e vou colocar aqui, ó, nessa última parte aqui. Acho que dá pra pôr até um pouquinho do verde musgo em volta, que o verde maçã tá muito clarinho. Essa última bolinha aqui, ela é mais verdinha. Mas tem que ficar com o meinho clarinho para mostrar que tá alto, redondinho. Eu vou usar um pouquinho do vermelho profundo aqui nessa área. Na volta. Olha, a gente vai esfumaçando, esfumando. Viu que eu fechei ali? Posso até puxar assim um pouquinho pra cima ainda. O meinho ficou clarinho. Essa área aqui, nós vamos preencher com o rosa chá, que vai servir de base. O risco vai aparecer. É só você não esfregar muito. O rosa chá é uma cor clara. Pronto, preenchido com rosa chá. Vou usar agora o vermelho profundo. Eu coloco o vermelho aqui. Eu vou puxar o vermelho bem em cima da linha. Olha, em cima do risco. Vou colocar um pouquinho aqui, ó, na borda
no risco também. Não é um contorno, tá? Você coloca a tinta e tem que dar uma esfregadinha do pincel para dentro. Aqui eu vou fazer assim, olha, tô sujando tudo aqui. Ficou pontinha. Aqui também, ó, eu vou passar o pincel em cima, vou esfumar para os dois lados. E agora eu vou clarear com um pouquinho do branco. O meinho, só o meinho. Tiro o excesso. Agora eu vou trabalhando com o pincel assim. Você viu como ele fica bonitinho, gordinho? Essa parte tem que ter mais luz, mas não precisa levar até na ponta. Faz só assim com o pincel, ó, pra cima, pra baixo. Já vou colocar uma pinceladinha de luz, só para mostrar que essa parte que tá mais iluminada. Aqui também, um pouquinho do branco, para deixar assim mais clarinho. Se você quiser, nesse ponto ele já tá pronto. Mas se você quiser, você ainda pode escurecer um pouquinho mais. Para isso, você pode usar o verde pântano, mas olha, muito pouca tinta no pincel. Aqui. E um pouquinho aqui. Olha como ele fica mais redondinho. Parece que vai explodir. Do mesmo jeito desse, eu vou fazer esse daqui. Olha como que ficou o grandão. Agora eu vou fazer esse aqui. Não, fazer esse que tem essa coisinha ali, eu não risquei. Então, eu vou riscar também. Os dois são iguais. Começo por esse pedacinho, então, o marfim. Aqui também o marfim. O verde maçã em volta. Essa parte aqui também vou colocar o marfim. E agora eu vou fazer a sombra com o rosa chá. Ele vai ficar um pouquinho mais desbotado. Olha, eu tô passando o pincel bem de pé em cima do risco. Aí dou uma esfumaçadinha pra dentro. Essa parte aqui, já vou usar o branco, bem no meio, pra ficar mais clarinho. Nesse também. Aqui, ó, em cima do marfim também vou iluminar com o branco. Dos dois ladinhos. E aqui aquela sombra com o rosa no contorninho, em cima do verde. Vai ficar levemente esverdeado. Posso colocar, nesse caso aqui, um pouquinho de sombra com o vermelho profundo. Pronto. Vou fazer o outro, esse do mesmo jeitinho. Você viu que esse eu deixei mais clarinho do que esse. Agora, eu vou fazer aqui, ó, o pedacinho do cabinho pra você ver. Eu vou usar o marfim com esse pincelzinho aqui, número 2, aparadinho. Olha, eu tô fazendo assim, é uma linha. Pincel, a tinta pra cima, só assim. Ó, uma linha.
bem em cima do risquinho. Aí você vai pegar um pouquinho do vermelho profundo. Você vai pôr no pratinho para tirar o excesso. E você vai passar do ladinho. Olha. Então, eu vou fazer todos os cabinhos dessa forma. Aqui, olha, no pezinho, eu deixei um pouquinho mais largo e vou colocar um pouquinho de verde musgo. Não é para cobrir, é na parte de baixo. Olha, só porque a ponta, ela tem que ficar um pouquinho mais forte e um pouquinho mais escura, tá? Então, é isso. Agora, nós vamos fazer esse daqui que tá inteiro. Nós vamos começar por essa bolinha aqui. Marfim. Verde maçã. Vou pôr um pouquinho do verde musgo na bordinha. Meu pincel é número 2 e ele tá bem gasto, bem velhinho, bem gostoso de trabalhar. Então, aqui nós temos 4 partes que são aquelas que viram. E nós vamos trabalhar com rosa chá e com o vermelho. Primeiro, eu vou preencher estas duas aqui. Pronto. Agora que eu preenchi, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui nesses cantinhos, porque elas estão por trás. Olha, aqui tem que ficar assim, mais escurinho. Vou colocar um pouquinho de verde pântano. Olha, eu vou tirar aqui para você ver. Tirei o excesso, ó, muito pouquinho. Para dar um pouquinho mais de profundidade. E já vou iluminar com o branco a pontinha. Bem clarinho e pode deixar assim, olha, meio riscadinho. Agora, nós precisamos fazer essa parte aqui. Então, rosa chá. Já vou aproveitar o rosa chá aqui, ó, e vou passar desse ladinho, em cima do verde ali um pouquinho. Agora, ilumino com o branco, bem no meio. Faço o acabamentinho aqui com o vermelho, vermelho profundo. Olha. Aqui vai ficar escurinho, só aqui. Agora, nós podemos fazer estas duas, embora esteja por cima, mas dá pra gente trabalhar, porque depois nós vamos mudar de cor. Preenchido, eu vou usar o vermelho de novo. Você viu que aqui ele tem um risquinho no meio. Toda essa área aqui tá por trás. Em cima do risco, olha, em cima do risquinho vermelho. Aqui também. Em cima do risquinho vermelho. E agora eu vou iluminar com o branco. Pontinha. Essa área aqui, eu começo lá na ponta e venho com o branco, ó. Aqui é a mesma coisa. Pontinha, aqui vai ficar por cima. Aqui eu passo o branco, começo com o branco aqui ou ali, tanto faz. E eu vou deixar essa linha aqui.
A parte de trás, que são as sépalas, estão prontas. Agora, nós vamos trabalhar essas pétalas aqui, que são de outra cor. Eu vou trabalhar com violeta, com magenta e com o branco. Nós vamos começar por esta aqui que tá por trás. Então, assim, magenta, quase tudo. E o violeta aqui, só um pouquinho. E uma isca de branco em cima do magenta, fazendo esse movimento. Agora, esta aqui. Magenta, quase tudo. Violeta. E uma isca de branco na pontinha, puxando para trás. Agora, esta aqui. Magenta, o violeta vai nesse pedacinho aqui, ó. Que tá por trás desta. E o branco, ele vai aqui, ó, nessa área, porque tá por cima desta. A pétala de cá agora. Magenta. Violeta. E o branco. Agora a pétala que tá aqui na frente. Magenta quase inteiro. Vou colocar um pouquinho do violeta aqui embaixo. Aqui a gente tem uma linha, então eu puxo um pouquinho. Olha, dou uma boa disfarçada aqui. O branco, nesse caso, vai aqui, ó, toda essa área. Aqui ele vai sumindo. Do lado de cá também. E aqui, porque tá por cima. Não quero deixar tão branco. Esses risquinhos, nós vamos colocar o marfim. Na verdade, é como o galinho. Eu tô trabalhando com o pincel 0. Olha, o marfim primeiro. E depois o vermelho. Pode ficar manchadinho, não tem problema. E eles têm assim, ó, uma pinceladinha. Agora, nós vamos fazer esse daqui que tá mais fechado. Vamos fazer isso daqui da mesma forma que esse. O marfim. Aqui eu vou colocar o verdinho. Aqui também, olha, eu vou dar uma puxadinha de verde. Agora eu vou pôr o rosa chá. Vou terminar de preencher aqui, ó, com rosa chá. Você viu que ficou um pouquinho do verde ali. Um pouquinho do vermelho. Vou iluminar com o branco.
Esse daqui também, olha, eu vou puxar um pouquinho do vermelho em volta. Pronto. Agora, essa parte aqui a gente faz por último. Primeiro nós vamos fazer esses aqui de trás. E eu vou colocar, olha, violeta aqui nesse. Não vou colocar o magenta. Violeta e um pouquinho do branco na borda. Essa próxima é a mesma coisa. Violeta aqui. Deixei o espaço ali, eu já vou colocar um pouquinho do branco na borda. Agora, nós vamos fazer essas partes como aquele dali. Olha, preencho com o rosa chá. Faço uma sombra com o vermelho. Aqui. Vou puxar um pouquinho aqui também, em cima da linha. Já vou fazer esse daqui que tá por trás daquele, mas por cima desse. Agora, já vou fazer um pouquinho de sombra aqui, olha, nesse pedacinho com o vermelho. Aqui embaixo, dou uma disfarçadinha, vou subir em cima da linha. Vou iluminar com o branco essa parte aqui, puxando um pouquinho para trás. Aqui, todo esse lado tá por cima, então eu preciso que fique clarinho. Por isso eu vou trabalhar com o branco. Olha, essa bordinha aqui. Do lado de cá, a gente só tem esse pedaço aqui, que tá por cima. Então, é aqui que eu vou colocar o branco. E essa borda aqui, ó, pra dar a ideia do redondo, isso aqui precisa ficar bem clarinho. Aí, vem sumindo e vai sumindo. Pronto, aqui. Agora, essa parte é do mesmo jeito. Eu vou preencher com rosa chá, fazer a sombra com vermelho e iluminar com branco. Eu vou escurecer ainda aqui, ó, um pouquinho com verde pântano em cima do vermelho, para dar um pouquinho mais de profundidade. E aqui, ó, você viu que eu fiz uma dobrinha? Assim, pega a tinta e faz esse movimento, ó. Aí morre ali. Realçar um pouquinho o branco. O estilo desse eu vou fazer do mesmo jeito daquele dali. Nesse ponto, eu vou realçar um pouquinho aqui, ó, a luz, só nas bordinhas. Assim, meio manchadinho, ó, tá vendo? Eu coloco o pincel, só dou uma encostadinha do pincel. Pronto, agora a gente precisa deixar secar. Agora que já tá praticamente seco, eu vou colocar pinceladas de água aqui no centro. Não precisa molhar pra fora, só aqui. Eu vou colocar um fundo bem delicado, bem pequeno, só aqui nesse meio. Pronto. Agora eu vou usar o verde maçã. Vou colocar uma pincelada aqui no pratinho, tiro bem o excesso e vou fazer algumas pinceladinhas. Sempre aqui no centro. Você viu que eu não tô preenchendo detalhezinho, é pincelada. Não vá ali, é só aqui dentro. . 。 . 。 . 。 . 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
de verde já chega. Agora eu vou pegar da mesma forma o azul hortênsia. E com o azul eu vou escurecer um pouquinho aqui o fundo, sem cobrir o verde. E também não saia para fora, é só aqui no centro. Agora, para finalizar, um pouquinho do cinza. Cinza chumbo. Você pode fazer preto com branco. Só mesmo nos cantinhos. Bem pouquinho. Só para dar uma profundidade aqui nesse meio. Essa é a minha sugestão. Você pode fazer da forma que você gosta, não precisa fazer igual, mas faça um fundinho que fica bom. Pronto, trabalho concluído. Essa é a minha sugestão para você. Espero que tenham gostado. Esse risco você encontra na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!